neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Autor da criação. Quem fez o céu, a terra e o mar? Quem fez os minérios e os grandes fluviais? No verde Amazonas, a passarada a cantar. Ouça ao longe o seu lindo gorjear. Ouço ao longe o seu lindo gorjear. Oh, meu Senhor, que grande amor, criando o mundo tão imenso e profundo. Oh, meu Senhor, que grande amor, criando o mundo assim. Quem fez as estrelas e o manto azul sem fim? Quem fez as rosas e o perfume do jasmim? Louvem de coração o grande autor da criação. Foi Deus que os criou assim. Foi Deus que os criou assim. Oh, meu Senhor, que grande amor, criando o mundo e profundo. Oh, meu Senhor, grande amor, criando o mundo assim. A Deus louvarão. Ouvintes, quem oferece o melhor significado, a melhor interpretação, a única, perfeita e correta da Bíblia Sagrada é ela própria. Ela tem o melhor significado de suas próprias coisas, daquilo que ela fala. Isto porque Deus é seu próprio intérprete. Deus é seu próprio intérprete. A sua vida interpreta você. Suas atitudes é a interpretação de sua personalidade.
de seu caráter. Então isto é indiscutível. Olhando a natureza pelo prisma que Davi olhava, você vê que ela é uma interpretação perfeita e correta da Bíblia Sagrada. Ele disse no Salmo 19: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Os pregadores dos 7 selos deveriam ter isto como suficiente. 7 trovões, o 7º selo, o silêncio dele. Veja, sem linguagem, sem fala, sem discursos, ouvem-se as suas vozes. Isto é a vida vivida. A natureza está interpretando o cumprimento do Apocalipse. O que João viu em símbolo, a história interpreta, cumpre. Os 3 primeiros selos já se cumpriram e a história não pode negá-los. O 4º selo está em pleno cumprimento, culminando com o arrebatamento da igreja noiva. O 5º selo e o 6º selo são para os judeus. O 7º selo é a hora e a vinda do Senhor. Para que fim? Quem sabe? É silêncio. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Agora, tudo depende de um fundamento. Por isso que a Bíblia tem a melhor interpretação de uma palavrinha de 2 letras apenas. Fé. Fé. Ela é tão pequena como um grão de mostarda, a própria palavra, fé. E o melhor significado desta palavra não está no dicionário da gramática da língua portuguesa. Está na própria Bíblia. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 1. Então é sem linguagem, sem fala. Não é aquilo que se apalpa, não é aquilo que se vê. Não é aquilo que satisfaz os sentidos naturais do corpo, que é a visão, a audição, o paladar, etc. E nem mesmo os sentidos do espírito, que é o afeto, a memória, a razão, a lógica. Não. Este que é o homem da máquina é a fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Agora, você já aprendeu de onde procede estas coisas que eu espero? Procede do concílio de Nicéia? Eu vou ver 3 pessoas lá nos céus? Qual delas eu vou abraçar primeiro? Eu vou adorar. Com qual delas eu vou casar? Como esposa, igreja. Qual delas estará na ceia? E eu ainda ficarei por conhecer o Pai, porque o Filho é que vai estar na ceia. Então veja se tem fundamento. O fundamento é dos apóstolos e dos profetas. Por isso eles sabiam o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não os nomes, mas o nome. Você não tem os nomes do seu marido. Você tem o nome do seu marido. Agora, ouvintes, como ouvir e ver coisas causam efeitos inconscientes? Vejam aí o que causam as propagandas. Para que propaganda de cigarro? Para que propaganda de bebida? E para que propaganda de refrigerantes, venenos mortais e mesmo alimentos com corantes e coisas assim?
Veja se o animal irracional precisa de fazer uma propaganda para ele ir lá debaixo de uma fruteira comer a fruta que caiu. Se ele tem que ler uma placa. Ele tem sentidos que o conduzem na alimentação própria. O homem antigamente se alimentava dessa forma. E ele, com toda a sua ignorância e atraso, através da história, dá show no homem moderno. Que hoje não passa de frango de granja. Está certo. Agora, como ouvir as coisas causa efeitos inconscientes? Porque logo o que você ouve exige uma satisfação e você não sabe por quê. Por isso eles gastam fortunas em propagandas de veneno. Também ouvir e ver as coisas de Deus, sua palavra e suas obras, causam efeitos inconscientes. Mas o certo é que o principal efeito de se ouvir a palavra de Deus, de se ouvir a verdadeira palavra de Deus e de ver as suas obras, o principal efeito é fé, é o fundamento. Olha, por isso está escrito, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Suas obras nos mostram que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que creem na sua existência. E sem fé é impossível agradar-lhe. Mas a igreja natural quer agradar a Deus somente através de obras, através do que se pode mostrar. Mas não vem das obras para que ninguém se glorie, mas sim da fé. É pela graça, foi isto que salvou Martim Lutero. Agora, todo efeito inconsciente um dia torna-se consciente. E ele exige uma satisfação. Sabe-se que um filme de uma novela, ela foi exibida num determinado país com a propaganda de um certo refrigerante no fundo. As pessoas não ouviam. Aquilo estava rodando em alta rotação enquanto as pessoas viam o filme. O resultado é que quando terminava, ou mesmo antes de terminar aquele capítulo, as pessoas estavam sedentas para tomarem aquele veneno propagado inconscientemente ali. Os olhos não viam, os ouvidos não ouviam, e no entanto eles davam sede para beber aquele veneno, aquele refrigerante. Isto era uma satisfação do inconsciente, tornando-se consciente. A satisfação do íntimo cristão é a vida vivida. É sem linguagem, é sem fala, porém ouvem suas vozes. Porque a vida é uma voz. A sua vida fala mais alto do que seus gritos. Isto é certo? Então a satisfação do íntimo cristão é a vida vivida. Isso é que é trovão, isto é que é selo, isso é que é segredo do sétimo selo. Agora, essa satisfação é justificada pela fé em coisas que não se veem. Como Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Vejamos, ele tem isso da maneira correta. Verso 18, segundo aos Coríntios 4. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Falando dos rudimentos, as pessoas não podem ver. Não podem ver o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo na Bíblia Sagrada, através do fundamento que é a doutrina dos apóstolos e dos profetas.
Como podem ter um edifício perfeito? Como podem ter uma casa perfeita? A fé perfeita é um fundamento perfeito. E isto tem que ser dos apóstolos e dos profetas. Deus quis assim, e é assim, portanto. Por isso, eles creram e deram suas vidas por coisas que não viram. Certo? Eles apenas ouviram Jesus dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Eles deram suas vidas por isto e por outras palavras que eles ouviram. Quem sabe João mostrou os escritos? Quem sabe João contou para alguns deles o que ele viu no Apocalipse em símbolo? Porque Jesus dissera antes: se eu quero que ele fique até que eu venha, que lhe importa, Pedro? E João viu a vinda do Senhor. João viu a morada. João viu a Santa Jerusalém. Mas Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Estes somos nós. Isto é você. Este bem-aventurado, os que não viram. Ou bem-aventurados os que não viram e creram. Que bem-aventurança! Isto é a sua fé, sendo o fundamento do seu edifício, porque São Paulo chama o novo corpo de edifício. Ele fala assim em 2 aos Coríntios 5, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, cheio de dores, de cansaço, de limitações, de decepções, de escândalos, de tropeços, de dificuldades, ora, sendo desfeito, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, perfeita. Então, sua fé é o fundamento desse edifício, desta casa, deste corpo. Por isso você não põe a sua fé em nada dos homens, em interpretação dos homens. Se você for crer numa interpretação, em qual delas, em qual doutrina, de qual denominação você vai crer? Qual é que é a verdadeira? Por isso você não põe a sua fé em nada dos homens, mas sim no Senhor. Você não põe a sua fé em nada dos homens, mas sim no Senhor. O que interpreta de fato a gravidez de uma mulher é a forma de seu corpo e, por fim, o filho que vem à luz. O que interpreta de fato as coisas de Deus, a Bíblia Sagrada, o Apocalipse, é o cumprimento daquilo. O que interpreta um sonho é o seu cumprimento. O que interpreta a fé é a correspondência daquilo, é aquilo acontecer. Então esteja firme no propósito do seu coração, de prosseguir feliz com Cristo, olhando para cima, porque a redenção está próxima. Lembrando sempre que é sem linguagem, sem fala, que a natureza nos dá a sua voz. E a natureza é uma interpretação perfeita e correta da Bíblia. Porque Deus é seu próprio intérprete. Deus estando em você, a unção de Deus estando em você, não é necessário que homem algum te ensine. O que se deve fazer, como se vestir, como se portar. Agora, você começa lá do beabá para chegar na álgebra. Comece com seu batismo,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Você agora vai pôr a sua fé em todo o fundamento apostólico e dos profetas, porque este é de fato o único e verdadeiro fundamento para se cumprir que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que espera você, além desta vida? É um edifício, um corpo perfeito, não sujeito a dores, a privações, a decepções, a cansaços, a vergonhas e outras coisas? Você espera um edifício perfeito, uma casa perfeita, um corpo perfeito, que pode transpor esta atmosfera em fração de segundos sem depender de petróleo? Oh, isto é fé, fé fundamental, fé perfeita, fé no que diz o Senhor. Isto é assim, diz o Senhor. Então a enfermidade nesse corpo fica pequena para você, se diminui tanto que você pode ficar livre dela nesse instante. E Deus te abençoe com esta grande bênção de sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.